Bom dia, querida comunidade. Quero acolher a todos vocês nessa manhã gloriosa de encontro com Deus, com os versos do Salmo 145, capítulo 10, até o 19, que dizem: Todas as tuas obras te louvarão, o Senhor e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Palavra da salvação. Bom dia para todos vocês. Hoje nós celebramos o 9º domingo após Pentecostes. Desde o ano passado, devido às restrições quanto à pandemia, temos nos reunido de forma virtual, tendo em vista o cuidado para com a vida. Pois viver o Evangelho de Jesus Cristo é cuidar e promover a vida. Agora, aos poucos, com o avanço da vacinação, nós vamos, com a devida cautela, seguindo os protocolos sanitários, nos reunindo, enquanto comunidade também presencial. Somos comunhão de Deus. Em Deus, somos irmãos e irmãs. Ele que nos acompanha e também nos dá a sua palavra. E ainda que tenhamos estas duas formas de louvar e encontrar com o nosso Deus, tanto presencialmente quanto também virtualmente, cremos que a palavra divina se acende no coração de todos vocês, nos permitindo viver amparados pelos céus da eternidade, que nos guia e nos nutre na fé. Nós, Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, somos gratos a Deus por este culto. Esperamos que diante do Senhor estejamos cumprindo a missão divina, tendo bom zelo pela criação e todas as suas criaturas. Que possamos iniciar este momento de encontro com Deus, sob a ordem e a sua presença, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pois é Deus que vem em nosso encontro. Ele que fez o céu e a terra. Cantemos do livro de canto da igreja, hino de número 574, Adoração. Somos
queremos reconhecer a nossa natureza pecadora diante de Deus e fazer a Ele a nossa confissão. Confessemos o nosso pecado. Deus eterno e zeloso, por causa da imensidão do Teu amor, rogamos que compadeças de nós quando a Ti apresentamos os nossos pecados. Não nos trate com indiferença, mas com a mão da Tua justiça. Que caia sobre ela a nossa confissão sincera de que nem sempre caminhamos em retidão à Tua vontade. Sabemos que no desprezo da Tua palavra somos maculados pelos nossos próprios desejos. Por isso, livra-nos do mal e perdoa as nossas transgressões. Cria em nós um coração e mente renovados, para que encontremos a jornada de uma vida renovada em Ti. Tem piedade de nós, Senhor, por Cristo. Amém. Hino de número 136 do livro de canto da Igreja. Todo aquele que de fato se arrepende e coloca-se diante de Deus na busca da sua misericórdia, recebe de Deus um abraço de perdão, assim como nós lemos em 2 Crônicas 39b. Pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso, e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Que alicerçados nesta palavra, possamos ter a certeza de que Deus nos perdoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados, tantas são as dores do mundo, tantos são os lamentos dos quais exige de nós um olhar carinhoso. Por isso, clamemos a Deus. Kyrie eleison, tem piedade do mundo, ó Deus. Cantemos hino de número 56 do livro de canto da Igreja. Oremos. Obrigado, Deus eterno, por este dia de encontro contigo. Obrigado pela beleza da vida e por nos sustentar em nossa fraqueza e falta de fé. Reconhecemos que a tua palavra é o alimento que nos abastece
e nos dá a orientação que nos salva do poder da morte eterna. Por isso, pedimos que nos ensine o teu querer e nos ilumine com a força do teu Espírito Santo, para que sejamos frutos da oblação em ti. Abra o nosso coração e mente e nos transforme em testemunhas do teu reino. Por Jesus Cristo. Amém. Leitura de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa glória da Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Palavras da salvação. Cantemos agora o hino 185. Leitura de João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Jesus anda sobre o mar. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Palavras da salvação. Nós queremos cantar agora o hino 620. Eu tenho. Thank
Amado e bondoso Pai, em Tuas mãos colocamos o nosso tempo, a nossa vida, na graça e na certeza de que Tu nos guia e nos orienta por Teus caminhos. Ilumina-nos, ó Deus, com a Tua palavra, para que possamos com ela compreender os mistérios da Tua presença entre nós e servir-Te cada vez melhor. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs, após a multiplicação dos pães, já pela tardezinha, o cansaço estava estampado no rosto dos discípulos e também de Jesus. Reconhecendo o grande milagre operado por Cristo, alguns dentre a multidão queriam levá-lo à força para o proclamarem rei de Israel. Jesus, ele consegue se despedir da multidão e sai para orar, enquanto os discípulos embarcam nas águas do mar da Galileia em direção à cidade de Cafarnaum, local onde Jesus fixou a sua residência durante o seu ministério. Tudo corria tranquilo, quando uma forte ventania se levantou contra a embarcação dos discípulos. Curioso é que, quando os discípulos embarcaram, o texto não se preocupa em esclarecer quais meios Jesus dispunha para alcançar o grupo que estava navegando. Também, por parte do grupo, entende-se que nenhuma indagação fora feita a respeito. Quem sabe, enquanto dispunham a remar, o assunto no barco fosse a multiplicação e o reconhecimento do poder de Cristo. Aqueles discípulos testemunharam coisas maravilhosas que Cristo fez, os quais muitos olhos humanos jamais puderam vislumbrar, e o coração e a fé deles lhes asseguravam que o Mestre viria, não importa como. Assim, eles seguiam mar adentro, confiantes de que Cristo é Senhor providente sobre as coisas impossíveis. Ainda que aquele grupo não soubesse sobre a tempestade que se avizinhava ao anoitecer, eles navegavam confiantes na palavra de que o Senhor estaria com eles. Há um fato que para nós é relevante. O Mar da Galileia, com 21 quilômetros de largura, 13 quilômetros de comprimento, o Mar da Galileia chega a ter 45 metros de profundidade. João narra que Jesus encontra com o seu grupo aos 5 ou 6 quilômetros mar adentro. Estes detalhes, eles são pertinentes para a nossa fé. Aqui devemos considerar que as circunstâncias adversas também ameaçam as pessoas que navegam confiantes na presença de Deus. Até os mais próximos de Cristo enfrentam noites traiçoeiras de grandes aflições. Por mais que elas nos venham de surpresas, as tempestades da vida transitam entre nós. Se não em nossa casa agora, está na casa de alguém que nós conhecemos. E não é porque sejamos açoitados pelas provações diárias que devamos pensar que perdemos a direção apontada por Cristo. É da carta de Hebreus que aprendemos que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas
que não podemos ver. Entretanto, meus amados, a fé em Deus não pode ser sustentada na segurança de que as provações passam distantes da soleira da nossa porta. Quem quer navegar em direção sobre a segurança da presença de Deus deve compreender que, por ora, pode acontecer um mar revoltoso em nosso interior, com ondas cheias de desesperanças e ventanias que nos colocam à prova, buscando naufragar a nossa fé. Sabe, é preciso coragem, muita coragem e força para nos manter seguros nos remos ao navegar contra a maré. É preciso firmeza para que os remos não despedacem em nossas mãos e nos deixem entregues à deriva no mar. É preciso perseverança na fé para que não sucumbamos diante das rajadas de ventos que tentam nos naufragar. Mas, a exemplo do grupo de discípulos, há entre eles alguns pescadores calejados e experientes com as mudanças das marés. Tão certo como eles são exemplos de que muitas vezes escaparam de circunstâncias adversas, suas histórias de superação e coragem no enfrentamento do inesperado se tornam um bálsamo de ânimo para os demais discípulos inexperientes. Tanto mais, ao saber-se guiados e amparados pelo Deus que viria até eles, essa presença lhes bastava e era o suficiente para lhes dar o conforto que tanto precisavam. Com este discernimento, no que concerne ao Evangelho de João, não parece que o grupo tivesse algum temor com relação à tempestade. Mas algo ainda está muito errado. Quando Jesus se aproxima, ele pede para que eles não tenham medo. Por que motivo? Medo do quê? A nossa maior surpresa no Evangelho é que eles não têm tanto medo da tempestade, mas têm medo do próprio Mestre. Nada era mais apavorante para eles do que ver Jesus se aproximando em meio à tempestade, em passos calmos e serenos, e caminhando como se estivesse pisando uma lâmina inquebrável de vidro que detinha águas esbravejantes abaixo dos seus pés. Maior do que o medo da inquietude das águas foi o medo que eles tiveram ao ver Jesus andando por cima delas. Sabe, isso é incompreensível. Ainda que conhecessem muitas maravilhas operadas por Cristo, o poder de Deus assustava os discípulos. Isto ilustra para nós que, por mais que a dureza do nosso coração saiba que Jesus pode caminhar por cima das nossas dores, por cima das nossas tribulações, às vezes permanecemos cegos e relutantes em reconhecer a capacidade de Deus em fazer isso. Muitas vezes duvidamos que Deus possa caminhar sobre os nossos sofrimentos e tribulações. Duvidamos que Deus possa submeter tudo a isso ao seu poder. A segurança em Deus deveria afugentar os nossos medos e não nos lançar para dentro dele. E quando Jesus Cristo concede ao grupo uma possibilidade de presença divina, o grupo sequer conseguiu dar-lhe a fé. E o que diferencia a fé dos que creem no poder de Deus, do insensato que nega a Deus
e é indiferente à sua existência. Não são as intempéries que ocorrem na nossa vida, mas o fundamento sobre o qual estamos apoiados quando tudo acontece. Notoriamente, quando Deus nos oferta variadas razões para que confiemos nele, muitas vezes agimos com reticências e dúvidas. Enquanto os discípulos temem, porque sobre as águas parece algo sobrenatural, Jesus Cristo apenas diz: sou eu. Não tenham medo. Sou eu. Não tenham medo. Enquanto, ao ver um vulto caminhando acima das águas tempestivas, lhes desperta o temor da morte e o limiar da vida, Jesus lhes conforta a não temer o desconhecido. Não há o que temer. Jesus sempre será o mesmo, ontem, hoje e também no amanhã. A natureza divina, a qual ele é revestido, transita no que é terreno e também espiritual, colocando-o acima da criação e não submisso à física humana. Portanto, meus amados, fé em Deus não é desvendar o que Deus pode e é capaz de fazer. Fé em Deus é entender o que Deus quer de nós. Somente a fé oferece a ponte que liga a nossa inoperância e insignificância à onipotência de Deus, que governa os céus e a terra. E ao fazer o que nos é impossível fazer, o Senhor nos ensina que precisamos apenas, e tão apenas, confiar. Pois a fé em Jesus ri das impossibilidades. Para que reconheçamos o poder de Deus, precisamos confiar plenamente em Deus. A derrota da fé se encontra justamente na dificuldade de reconhecer a força da palavra divina, e que esta força é o grande e único milagre que nos salva do naufrágio em nossa ignorância. Então, amados, tenhamos fé. Fé de que não são somente as tribulações que estão abaixo dos pés de Jesus, mas que Jesus também faz uma estrada sobre elas para chegar até nós. E se o nosso coração é o barco dos nossos temores, que seja também o barco que Jesus assenta, pois é com ele que a tripulação chega segura e salva em terras firmes do reino de Deus. Que assim seja para a nossa vida e para a nossa fé em Cristo Senhor. Amém. Em resposta à pregação, à palavra divina, professemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos do livro de canto da Igreja, hino de número 75, Água Cristalina. Thank you.
Assim como nós queremos agora fazer o nosso momento de oração final e também Pai Nosso. Oremos. Amado Deus, a Ti elevamos o nosso coração e exultamos o Teu santo nome, porque és, Senhor, que caminha sobre as nossas angústias e nos resgata do vale das dores e da morte. Por causa da Tua misericórdia, é que encontramos a porta aberta do perdão e da reconciliação. Entregaste a nossa salvação nas mãos do nosso Redentor Jesus Cristo, o qual nos aproximou novamente da Tua casa santa. Por isso, Senhor, queremos sempre crescer na fé em Ti e no amor a toda a Tua criação. Acompanha-nos em nossos caminhos, lidera a Tua igreja e aperfeiçoa todas as lideranças, seja nas comunidades ou as que estão assentadas nos poderes civis. Orienta para que todos sejam promotores da vida e cuidem com dignidade da Tua boa obra. Habita em nossos lares, abençoa o trabalho honesto e o pão diário que nos dá. Crê em nós a comunhão dos santos e dá que vivamos unidos pelo poder do Teu Espírito Consolador. Recomendamos, ó Pai, aos Teus cuidados todos aqueles que estão solitários e sofridos, os enfermos e que passam todos os tipos de privações e dores. Aqui lembramos pela vida e saúde de Richard Santualpa e também a família de Devanir e Kelsilene. E tantos outros, ó Deus, que estão no nosso coração e mente. Que eles possam receber de Ti a presença necessária e a fortaleza para a fé. Fica também com os enlutados e entristecidos e restaura o sopro da vida de todas as pessoas que esfriaram a fé em Ti. Senhor Deus, torna-nos aptos e prontos para o Teu reino e inspira-nos a gratidão sincera diante dos Teus feitos, em especial quando também temos inúmeros motivos de celebrar contigo a festa da vida. Por Cristo, nosso Senhor, receba as nossas orações, quando tudo depositamos diante de Ti, através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos agora lembrar os avisos da comunidade. Recordo a todos vocês que no dia 1º de agosto teremos aí a nossa celebração às 9h30, aqui celebrando no Lar Luterano Belém, transmitido através dos nossos canais do Facebook e também do YouTube. E no mesmo dia teremos às 11 horas o culto em língua alemã. Lembramos que para participar presencialmente é necessário que faça a inscrição através do formulário que foi enviado para os grupos da comunidade, pois o número de participantes é restrito devido aos protocolos sanitários do Estado de São Paulo. Para quem não participa presencialmente, pode nos acompanhar ao vivo a partir dos canais da igreja. Os dados financeiros da nossa comunidade para até então, desse mês de julho, fecharam com a entrada de 77%, diante de 23% das nossas obrigações. Ainda lembrando que este valor que nos falta alcançar, ele acabou ainda sendo elevado porque precisamos sacar da aplicação da comunidade um valor expressivo. Se não fizesse isso, com toda certeza estaríamos em negativo com relação aos valores das obrigações. E aí nós pedimos encarecidamente a toda a comunidade e a todos aqueles que querem auxiliar a obra do nosso Deus, que possa nos
ajudar neste momento em que nós estamos empregando recursos para a melhoria do nosso templo lá no centro. As ofertas para este fim de semana, elas são nacional, são destinadas para o projeto de missão do Sínodo da Amazônia, conforme nós vamos ouvir no vídeo. Existem várias formas de nos envolvermos na missão de Deus. E ofertar é uma delas. Na próxima oferta nacional, você tem a oportunidade de contribuir com o projeto de missão no Sínodo da Amazônia. As comunidades do nosso sínodo se alegram e se dedicam a viver o sacerdócio de todas as pessoas que creem. Crianças, jovens, adultos e pessoas idosas anunciam o Evangelho e vivem seu batismo. A formação de lideranças tem lugar entre nós, assim como despertar dons e colocá-los a serviço do reino de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A fé nos conecta, nos une, e a partir dos dons que Deus nos concede, praticamos ações de misericórdia, pregamos o Evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares. Oferte para a missão nas comunidades do Sínodo da Amazônia. Deus abençoe as dádivas e os doadores. Vocês podem acompanhar o simples passo a passo de como doar. Pause o vídeo se quiser e acompanhe junto no site. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente. Escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Segue agora os dados da nossa igreja, da nossa comunidade, que são impulsionados sobre o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Segue os dados bancários juntamente com esta tela para quem está assistindo e a possibilidade de fazer a sua contribuição através do Pix. Esta semana nós temos novamente o nosso encontro Conversando com Deus, estudo da Palavra Divina realizado em sala virtual, com o intuito de aprofundar o nosso conhecimento bíblico. Nos encontraremos nesta quarta-feira, dia 28, às 19h30. Quem tiver interesse de participar conosco, mande um e-mail para nós, que consta aí na tela, com o número do seu telefone, para que possa receber o link da sala. Queremos agora fazer o nosso momento da liturgia e celebração do sacramento da Santa Ceia. Nós te bendizemos, ó Pai, pela salvação que nos trouxeste por Jesus, teu servo. Pois na noite em que foi traído, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós te bendizemos, ó Pai, pela vida que nos revelaste por Jesus, teu servo, o qual, depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Reunidos nesta mesa, ó Pai, celebramos o nascimento, a vitória do sofrimento, morte e ressurreição do teu Filho.
E te rogamos que, mediante o Espírito Santo, nos conceda receber remissão dos pecados, nova vida e salvação. Lembra-te, Senhor, da tua igreja e de teus servos, para libertá-la de todo mal e aperfeiçoá-la em teu amor. E reúne-a dos quatro ventos, santificada no reino que para ela preparaste. Venha ao Pai a tua graça e passe este mundo. Venha ao arrependido, quem não é se abstenha. Amém. A Santa Ceia, ela vai ser distribuída no local onde vocês aí estão. Ela já vem o kitzinho higienizado e preparado. Acima está o pão e logo abaixo o cálice. Os presbíteros vão entregar para vocês a Santa Ceia. Eu peço para que vocês esperem para, num segundo momento, vocês poderem se servir a ceia de forma conjunta, tá? Eu peço aí para que os presbíteros venham, eles vão estar passando o álcool e também entregando a Santa Ceia para cada um de vocês. Este é o corpo e sangue de Cristo que é dado por cada um de vocês. Amém. Oremos. Amado e bondoso Deus, somos gratos pela oferta da ceia que Tu nos dá, que alimenta a nossa fé e nos estabelece diante de Ti a caminhada. Abençoa-nos, ó Deus, nesta comunhão de mesa e nos torna santos diante da presença do Teu reino. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Eu escolhi o hino Quem Quer Cantar do Amor. Vamos receber a bênção e também o envio do nosso Senhor Deus.
Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe e nos guarde em nossa entrada e saída e para todos sempre. Amém. Que possamos ir na graça e na presença de Deus, servindo a Ele e proclamando a sua vontade. A todos vocês eu desejo um abençoado domingo, uma abençoada semana. Até o nosso próximo encontro, o nosso próximo culto aqui neste local do Lar Luterano Belém. Um bom dia a todos e todas. Para quem está aqui depois, ao final da celebração, vocês sigam as orientações dos presbíteros para o momento da saída aqui do espaço. Fiquem com Deus. Um bom domingo a todos. Eu escolhi o hino Quem Quer Cantar do Amor porque ele é um hino que cala profundamente no meu coração. Eu acho que quem frequentava o grupo de Igreja em Família em Valinhos sabe o quanto eu gosto desse hino. Ele tem uma melodia linda e ele tem uma mensagem muito forte. Eu acho que é muito importante a gente lembrar sempre de novo do sacrifício da cruz de Cristo e que esse sacrifício possibilita a nossa reconciliação diária com Deus.